Olá, bom dia, bom dia. A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Bom dia. Vamos aguardar um instante que o Instagram está avisando que eu estou ao vivo. Bom dia, já entrou aqui, Doce Sensação, Minas Gerais. Obrigada pela sua presença sempre. Bom dia. Deus abençoe sua vida. Essa amada que traz também a palavra de Deus para me confortar. Muitas vezes, né, Ariane? Olha só. Hoje é o nosso 5º dia da novena. Um dia muito especial. Hoje nós tivemos não, né? Nós temos na palavra de Deus, no evangelho de hoje, remete a palavra de ontem, né? No 4º dia, pelos noivos, hoje veio concluir no evangelho. Que bênção, né? Que hoje o evangelho, para quem não viu, fala do questionamento, né? Daquela ordem da lei de Moisés sobre o divórcio. E Jesus fala para os seus discípulos que Moisés estava com o coração endurecido quando fez aquela lei, né? Moisés estava com o coração endurecido quando fez a lei do divórcio. E aí ele fala que ele agiu pela razão, né? E assim, pela razão não, pelo ódio, né? E aí ele fala sobre o evangelho de hoje, sobre essa questão o que Deus uniu, o homem não separa, né? Então, sai da sua casa, da sua família e viverá uma única pessoa, né? Você e seu esposo constituirá a sua família, vai construir sua família e 2 serão um, né? 2 pessoas em uma. E assim vão dar início, né? A sua graça. Mas hoje tem muitos casamentos que estão sendo anulados. A igreja reconhece, está reconhecendo muitos, né? E o padre explica assim que existem, vou dar um exemplo. Antigamente, quando a pessoa engravidava nova, né? E naquela época tinha que casar, né? Então acontecia, e para não ficar feio para a família, o pai, ele obrigava o homem a casar com a sua filha. E nisso não tinha amor, né? Não casou por amor. E aí quanto tempo vivendo com essa pessoa, engolindo, e hoje que tá mais assim, né? Aí eles entram com um processo de anulidade, né? Tem tudo tem um processo mesmo dentro da igreja e tal. E caso for comprovado, é eliminado essa união, né? Aí pode casar de novo, né? Então essa lei de Moisés aí, do divórcio, mas para Deus é aquilo que ele responde no evangelho de hoje, né? Que quando Deus une o casal, homem nenhum separa. Se for o casal que Deus uniu. É por isso que eu falo, você que ainda tá namorando, né? Que tá começando agora, ore bastante, peça a Deus. É esse que o Senhor quer para mim? É esse homem que o Senhor escolheu para eu construir minha família, para eu começar a minha vida? Porque depois que você dá o passo é difícil você voltar, né? Então a gente segue aí. Eu tenho a certeza que, eu falo que é tão concreto isso do meu relacionamento. Vai fazer 20 anos em agosto, eu e o Luciano. E eu falo assim que Deus não mostra, Deus escancara, né? E a confirmação é que o Luciano
é o masculino de Luciana, gêneros de 2 graus aí, Luciano e Luciana. Então eu já sabia que esse era o meu par. Imagina se todas as os Mários com Marias, né? Os Fabiana com Fabiano. Pensou se fosse fácil assim, né, gente? Mas não é, né? Mas comigo foi uma confirmação. Hoje eu sei que é uma confirmação. Só que eu não tava orando pra um marido, pra um esposo, mesmo porque eu nem era convertida em 2004. Mas meu marido estava jejuando. Meu marido, ele seguia a igreja evangélica, mas ele nunca tinha sido batizado. E ele orava, ele jejuava, e ele pedia para Deus uma esposa, que ele mudasse o caminho dele, que ele queria construir uma família. Ele conta, sabe? E tão bonitinho que o dia que ele me viu, ele falou para mim, ele falou assim, você acredita em destino, em amor à primeira vista, essas coisas, ele falou, né? E aí eu fiquei assim pensando, né? Falei, ai, que romântico, né? E aí ele falou pra mim, ele falou assim, porque quando ele perguntou meu nome, foi uma confirmação pra ele de Deus que estava em oração. Eu não estava em oração, né? Eu era do mundo e ele não era do mundo. Mas assim, mesmo pagão, né? Com 19 anos aí, com 19, 20 anos, em 2004. 21, gente, porque ele é de 83. Ele já tinha 21 anos, né? E aí ele foi... Eu falei, depois eu quero casar. Meu sonho é casar na igreja. Você vai fazer catequese de adulto e vai batizar. Você vai... E aí eu já trouxe ele para a igreja católica. Ele fez catequese de adulto, fez tudo certinho. Em 2006, ele fez tudo. Batizou. Já grande, né? Adulto. Aí no dia da crisma dele, eu tava lá, e eu que fui a madrinha dele de crisma, e foi muito lindo, assim, que ele recebeu o batismo, né? E aqui a pessoa que ficou de batizá-lo, né? Desde o início, que é prometida, você vai batizar meu filho. Quando eu for batizar, você vai batizar meu filho. E minha sogra e meu sogro, na época, eles eram casados na igreja católica, batizados, tudo. E batizou os outros filhos, mas o meu marido, eles não batizaram, não. Tudo tem um tempo, né? E aí, eu não sei porquê, nunca batizaram ele. E aí pegou e falou assim, você... Aí ele batizou na igreja católica, né? Com 20 e poucos anos aí. E eu falei pra ele, olha, eu fui a madrinha, né? Sou a madrinha dele de crisma. E ele tá super bem, assim, né? Tem um pouco de restrição, né? Nós entramos... Depois de 2013 nós casamos, né? 2013, e começamos a fazer seminário junto. Ele só fez esse seminário de casal, 2 semestres, né? Primeiro e segundo semestre, e eu engravidei do Pietro, né? Dentro do seminário, enchei-vos do Espírito Santo. Eu fui a 6ª mulher a engravidar na sala. E aí a gente deu certinho, que chegou a festa junina, eu com aquele barrigão, nós fizemos festa caipira. E eu com aquele barrigão, com aquele vestido junino, com aquela barrigona de grávida, tava quase. E aí descansamos, né? Em agosto, em setembro o Pietro chegou, dia 19 de setembro, no dia de Nossa Senhora de La Salete. E nós demos aquela pausa, paramos, né? As coisas do movimento da igreja, porque já tinha, né, terminado esse, depois tinha que ver o que a gente queria fazer. Mas aí a gente foi servir a Deus também, cuidando da graça que Ele nos confiou, né? Então nós demos aquela pausa. E assim, eu voltei depois, né? Mas ele não voltou pra nada, assim, na igreja. Nós tivemos o padre que fez o nosso casamento na época, em 2013, foi o padre Wilson. E ele fez, a gente sabe, passou na Rede Globo, né? Ele foi praticamente expulso, né, da cidade aí. Foi muito chato o que aconteceu com ele. E meu marido já tinha pegado aquela certa afinidade, né, o carinho por ele, da renovação. Ensinou meu marido muita coisa, ajudou a minha família assim, muita coisa, né. E aí quando aconteceu isso, o meu marido também, ele desfavoreceu um pouco a igreja,
assim, é o tempo dele, né? E eu não posso fazer nada. A gente tem que ir por Cristo, pela Eucaristia, né? Porque se a gente for pelo homem, o homem também é pecador. E a gente é falho, né? A gente é pecador e se for seguir as pessoas, a gente não consegue ficar em lugar nenhum. Então, eu já tenho esse olhar visionado, né? Já tenho essa maturidade. Então, eu sigo o caminho nesse princípio. Eu sigo Deus, né? O padre, eu respeito o sacerdote que está ali celebrando a Santa Missa, mas eu vou por Jesus, eu comungo por Jesus, eu vou na Santa Missa por Jesus. Muito tempo eu fui pelo homem. Dependia do padre, eu escolhia a igreja que eu queria ir. Dependendo do grupo de oração, o retiro, as santas missas, às vezes como que fala? Aqueles encontros do cerco de Jericó. Eu escolhia o dia que ia vir tal padre e ia naquele dia. Quando eu não conseguia uma sequência, assim, né, por causa da casa também, da família, da janta, e não conseguia ir, eu falava, eu tenho que escolher o melhor dia pra mim, né, naquela época. Aí eu olhava assim, escolhia o padre, escolhia a pregação, falava, eu vou nesse. Eu ia pelo homem. Até eu aprender, né, tudo é um processo e a gente vai aprendendo. É muito lindo esse momento, né, de Deus falar conosco através do sacerdote e as homilias, né? Eu acho muito bonito. E assim, quando eu conheci a renovação carismática, eu não sabia, assim, porque eu já fui em muitas igrejas, eu visitava muito. Eu tive um ex-namorado que a família dele é da congregação cristã. Então, assim, eu mudei meu guarda-roupa, eu comecei a frequentar com a família dele lá no estado de São Paulo, longe, né, daqui de Adamantina, né? Então, assim, eu comecei a seguir, não a doutrina assim certinho, mas eu participava, eu visitava. Eu não tinha, assim, uma certa... Não era assíduo, assim, na minha igreja. Mas aí, depois que eu conheci meu marido, depois que eu casei, eu comecei, assim, com mais clareza. E aí eu descobri, dentro da renovação que eu nunca tinha conhecido, o que eu gostava, assim, também. A gente sabe o respeito da Santa Missa, a comunhão, mas essa parte de pregação, que eu sei que na Santa Missa é homilia, mas essa parte de animação, dançar, pular, tipo um grupo de jovens, assim, aquela animação, aquele fervor, aquela palavra de Deus, o chorar, o repouso no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, assim, aquele repouso. Tudo isso eu fui sentir dentro da Igreja Católica, que eu não sabia que tinha. Então, assim, foi bem diferente isso. Então, eu uni tudo a isso, né? A Santa Missa como importância, uni os grupos de oração que tem e os retiros, as formações, e aprendi muita coisa. Hoje posso dizer assim que eu já sou professora, formadora, né? Porque eu tenho já toda essa bagagem aí, né? Como de mentoria, para poder mentorizar aí. Então, muitas mulheres são mentoradas dessa forma, através do que eu aprendi. Gente, olha só a camiseta, quero mostrar pra vocês, não está à venda, mas eu tava pensando em fazer umas camisetas dessa para vender da Santa Giana, né? Para poder ter um recurso financeiro para a missão. A moça que fez, né? A Mayra, que fez essa camiseta linda, ó, de Santa Giana. Ela é bem grandona, a imagem de Santa Giana, que ó, chegou até a cortar aqui. Mas olha que lindo, né? Para chegar chegando, tá escrito Santa Giana, a manga azul e a manga rosa. Gente do céu, pera só um minuto que tá chovendo e eu vou pedir pro meu filho recolher a roupa pra mim.
Ao vivo, gente. Ó, aí, filmou ali. Aqui, ó. Minha poltrona pegou fogo. Quando eu voltei a fazer a unha no espaço que eu tinha arrumado novo. Eu acho que o senhor falou, eu já falei que eu não quero que você volte a fazer unha. Também, de 100 clientes que eu tinha por semana, eu passei a atender uma cada 15 dias. Ah, é difícil sim, né? O recomeço. Aí eu já entendia que tinha encerrado um ciclo. E aí a hora que pegou fogo mesmo, aí que eu acreditei. Gente, eu vou ler pra vocês. Antes da gente começar a nossa novena, o Roberto Thanos, ele tem esse livro, Meu Sonho de Ser Mãe. Vocês conhecem? Meu Sonho de Ser Mãe. E aí, é muito interessante. Ah, que ele escreveu aqui pra mim. Eu amo ele, gente. Luciana, através de ti muitas famílias são abençoadas. Thanos, 17 de agosto de 2023, nós nos encontramos no cenáculo, onde nós vamos estar domingo agora. Olha só. Oração para favorecer uma gravidez abençoada. De preferência que o casal faça a oração junto, tá? Pai nosso, que protegeis a vida humana de cada ser humano, de cada ser vivo no mundo, inclusive aqueles que se encontram no ventre de suas mães. Cremos que desejas nos dar filhos conforme a promessa da tua palavra, pois Deus quis honrar os pais pelos filhos. Eclesiástico 3:3a, né? Que é a primeira parte. Pai, que o Espírito Santo possa inspirar-nos orações, palavras, cânticos espirituais e ações que favoreçam um ambiente feliz, acolhedor para os bebês que estamos desejando. Nos comprometemos agora, de acordo com a nossa disponibilidade, a buscarmos a adoração ao Santíssimo Sacramento, a confissão e a comunhão do corpo e sangue de Jesus, teu Filho e nosso Senhor. Aumentai o amor em nós e providenciai o que precisamos para que nós tenhamos a bênção dos filhos, pois confiamos na tua promessa que nos garante. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiam no Senhor foi confundido. Eclesiástico 2:12. Amém. Olha que chuva maravilhosa na hora da nossa novena. Deus seja louvado por essa chuva, gente. Chuva de graças. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Oh, 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 oh. Vamos ouvir a chuva só? Enquanto eu faço a oração inicial, peraí. Tá começando. Invocamos a presença de Deus, que é um Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessora, a nossa amada Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, neste lugar, nesse ambiente. Vinde, Espírito Santo, toca a casa de cada pessoa. Que essa chuva de graça possa lavar, purificar as almas das pessoas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olha que delícia. Vai esfriar, né?
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, louvado seja Deus. Bom dia, Santa Sexta-feira, com a chuva aqui em Adamantina, com as bênçãos de Deus, né? Gente, a camiseta que eu tava falando pra vocês, ela é rosa com azul. Por quê? As pessoas falam, por quê? Porque maternidade, a gente não sabe, né? A gente tá orando pra vir, menino ou menina, né? Igual o nosso terço personalizado, ó. Olha o nosso terço personalizado. Você vai orar, gestar em oração, conceber com amor. Ó, aqui tá escrito geração das graças. Nós vamos ter um novo modelo desse terço, que aqui no meio vai ter Santa Giana. Eu já vou começar a pegar encomendas, tá? Quem for querer. Ainda nós estamos vendo o valor, quanto vai ser certinho. E ó, o meu livro, gente, também. Olha só, interessante que o capista contratado para o meu livro, o Denis, eu falei assim, usa sua criatividade. E eu orei, né, para o Espírito Santo tocar ele durante a criatividade, eu só mandei a foto. Ele fez azul com rosa, ele não sabia que é o ministério que eu tenho. E olha que interessante, consegue ver uns galinhos de flores, umas folhas no fundo, e algumas páginas tem essa folha aqui, assim, ó. E no digital, ele é todo colorido, no digital. Gente, qualquer coisa que cair a live, acho que é bom começar a novena. Vai que cai essa live. Olha só, no digital, ele é todo colorido, esse livro, é lindo. Mas no físico, ele saiu assim, né? Até com as imagens branco e preto. Mas olha só que interessante. Ele é pink com azul, né? Ele é pink com azul. Gratidão gera milagres, maternidade e fé. Então eu conto aqui a história contundente do milagre do meu filho João Miguel, né? Em foco. Mas desde o meu processo, 4 anos tentando engravidar. E quero mostrar uma foto para vocês que eu senti no coração aqui, de uma pessoa maravilhosa que está aqui no meu livro. Nós somos agraciados, um convite especial de Deus para essa missa de Natal. Nós somos a família de Nazaré. E esse padre aqui, ó, é o padre Edmilson, da Canção Nova. Agora ele está nos Estados Unidos, na Canção Nova lá. E ele, toda vez que ele vem, que a gente tem a oportunidade de estar junto, é bem difícil, ele é bem concorrido aqui, né? A gente tem que dividir. Então a gente tenta se encontrar na Santa Missa. Ele já foi dar a bênção no lugar, no espaço que eu tinha montado novamente, né? Para trabalhar. E aí eu não tô mais. E a gente tem se falado agora há pouco. Ele tá cheio de coisas para fazer, mas a gente se fala, ele sabe da missão, ele sabe da minha história, ele estava orando para as gêmeas para evoluírem na época que eu contei o meu problema para ele. E ele estava assim, sendo um diretor espiritual em 2020 para mim, mas é muita coisa agora que a missão cresceu e ele não consegue dar conta, então assim, eu deixei ele descansar um pouco, né? Muita coisa. Gente, eu quero começar a novena, tá? Por quê? Por causa dessa chuva maravilhosa, que eu tenho medo de acabar a energia. Ó, hoje vai ser em oração pelos profissionais da área da saúde e da área da educação, tá bom? Ontem foi pelos noivos, tá bom? Então hoje vai ser essa. Em nome do... não, vamos pedir as nossas intenções. Deixa eu pegar meu terço, muita calma nessa hora. Respira. Deixa eu pôr um fundo musical aqui. Senhor
Jesus, ofereço essa novena por minhas intenções particulares e por cada um que está unido a mim nesse combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana, que possamos colocar todos os desejos do nosso coração com fé, para que a Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós, diante a Jesus. Pedindo de maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, pela cura dos problemas genéticos e por todos os que passam por enfermidades. Em ação de graças pelos casais que receberam o milagre da gestação, pela graça da adoção e pelas almas de bebês que não evoluíram nos ventres, e por todas as almas que descansam na vida eterna. Possamos abrir nossos corações agora à divina providência, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste Santa Giana, como exemplo de esposa amorosa que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica, faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida e ao teu serviço junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana, a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua santa cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de Mãe de Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã, de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta-Molla a responder com plena generosidade a vocação cristã de esposa e mãe. Concede também a mim, a você, a pessoa que você está pedindo a graça, pense nessa pessoa, se for você, por sua intercessão, faça o seu pedido neste momento.
também seguir fielmente teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quinto dia da novena. Oração pelos profissionais da saúde e da educação. Agora vocês vão ouvir um trecho da história de Santa Giana nesse momento de trabalho dela, de missão. Giana fez de sua profissão uma missão. Servir a Cristo na pessoa do irmão doente. Ela é formada em medicina e cirurgia em 1949 pela Universidade de Pávia, na Itália. Ela abre seu consultório em Messero, nos arredores de Milão, em 1950. Ela especializa-se em pediatria na Universidade de Milão em 52. E no consultório, transformando um lugar de afeto e amor, ela não buscava apenas curar enfermidades, mas também ouvir e aconselhar as mães. Suas palavras eram de conforto e ânimo, capazes de cicatrizar as feridas da alma. A santidade é o cotidiano da vida, vivida à luz de Deus, escreveu. Hoje, no quinto dia da novena de Santa Giana, vamos rezar por todos os profissionais para que trabalhem não somente em vista de garantir seu sustento material, mas de amar o próximo, exercendo a caridade de Cristo para com cada um. Em especial, vamos pedir, lembra agora de alguma professora que cuida, que dá aula para um sobrinho, para um filho seu, para um priminho, para um irmãozinho, não sei, a sua professora, seus professores, ou pense nas escolas municipais, estaduais. Em especial, pedimos por cada professor que o Senhor derrame ali o dom do amor, né? Para eles, que eles possam, o dom da paciência, né? Que eles possam, através da paciência, gerar o amor e transmitir em missão e caridade como missão. Não lá só por recurso financeiro, só por dinheiro. Nós pedimos por cada professor, cada diretor que lidera as escolas, né? Diretor de educação, secretário de educação, ministro de educação, todas as pessoas envolvidas na área da educação, as escolas particulares, as escolas municipais, as filantrópicas, as estaduais. Nós pedimos, Senhor, derrame essa chuva de bênçãos, renova cada professor que é autoridade em sala de aula, renova o espírito desses professores, Senhor, que eles possam conduzir esses alunos, que nós podemos juntos aniquilar, extinguir o bullying das nossas escolas e que nós possamos também ter essa porção maior de amor para a primeira infância, que é onde que vai dar continuidade ali. Começa ali os traumas na área da educação, na creche ali, quando no princípio de tudo, começa ali os traumas da escola, de professor, qualquer trauma. Dentro da escola eu estou referindo a oração hoje pelas escolas. Então ali, vamos focar mesmo, gente, na primeira infância, vamos olhar com esse olhar especial. E também, eu sei que todos precisam de um olhar especial, mas a prioridade ali é o que vai carregar. A gente tem que cuidar muito daquela cabecinha, daquela criança, para que não possa desenvolver no futuro esses traumas e se tornar esses jovens perigosos que a gente está vendo, né? Em meio às lutas aí, às dificuldades e combate espiritual que nós estamos convivendo e assistindo todos os dias. Pedimos também agora para os profissionais da área da saúde. Pensa no médico que está cuidando do seu caso, que te deu um diagnóstico, que ore por ele agora, que Deus possa usá-lo,
neste momento precioso, que possa lavá-lo de sabedoria. Os médicos são médicos dos médicos, Deus é o médico dos médicos, e que impõe sabedoria sobre eles, né? O médico dos médicos é Deus, impõe sabedoria sobre os médicos para cuidar e para ter discernimento do diagnóstico, em muitos casos da cura ou de um tratamento, né? Que tem doenças que não tem cura, mas existem tratamentos certos, que ele possa acertar os tratamentos certos para essas pessoas. Vamos orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos os secretários ali da saúde, o ministro da saúde, todo o ministério. Vamos orar pelos enfermeiros, por auxiliares de enfermagem, que cuida dos idosos, que cuida das crianças, em todas as alas da saúde, para todos os profissionais que geram benefício para o hospital, né? Para um posto de saúde, para os agentes comunitários, gente. Muitos agentes comunitários que têm um trabalho sofrido também, que passa de casa em casa, cuidando das famílias, pelos profissionais que estão ali também, limpando tudo, deixando limpinho para nós, o hospital. A gente chega, querendo ou não, a gente vê aquele tá sempre limpinho ali, né? A gente observa isso, que tem sempre uma pessoa com um carrinho. Então ali, vamos pedir a proteção de Deus para essas pessoas que limpam os hospitais, para que não sejam, para que elas não fiquem doentes por cuidar, por limpar, por higienizar, que elas possam fazer o trabalho delas assim corretamente e que não absorve essas contaminações de hospital, porque ela é a pessoa que está ali diante da sujeira, né? Das bactérias. Deus vai tocando muito forte isso no meu coração, para a gente orar para eles, que também são profissionais dentro da área da saúde, né? Vamos pedir também para as recepcionistas de hospitais, as secretárias, né, de consultórios. Vamos pedir para que Deus toque o coração delas, que os problemas delas ficam em casa e que elas possam nos atender ali de uma maneira assim especial, como missão também, que aceitam esse trabalho como propósito de vida e missão, para ter contato. O primeiro contato que nós temos, gente, não é com o médico, são com esses recepcionistas de hospitais, são com esses recepcionistas de consultórios médicos. Não é o médico que marca um horário para nós, são essa recepção aí, né? Também Deus vai tocando no meu coração das pessoas que marcam, os ambulanceiros, né? Essas recepcionistas que agendam horários, aquelas que ligam pra gente para agendar os horários de ônibus, ou que agendam, você tem uma ultrassom tal dia, em tal lugar, que elas ajam com paciência também ali nessa missão, e que Deus vai tocando carinhosamente no coração de cada um. Vamos juntos interceder, né? Por todas essas pessoas. Pelos motoristas, Deus também me lembra dos motoristas que fazem parte da área ali da saúde. Quantos motoristas saem de madrugadas, né? E tem que percorrer trajetos de cidade longe para levar seus pacientes. Alguns muito mal remunerados pela vida que leva, muito tempo na estrada, arriscando a vida, suas vidas e dos seus, e dirige corretamente, perfeitamente, né? Tá ali sempre, né? Prudente na estrada, e tem que dirigir pelo outro que vem também, porque muitos acidentes que acontecem é por causa do outro, né? Que bate ali, né? Mas vamos pedir a proteção nas estradas para todos os ambulanceiros da nossa área da saúde, do mundo inteiro, tá? O que mais? Os resgates, pronto-socorros, bombeiros. Vamos pedir para todos, os policiais também, que querendo ou não,
fazem parte. Tem policiais que socorrem crianças engasgadas, né? Já temos vários casos aqui na nossa cidade mesmo. Vamos pedir proteção para Deus, que eles entram também na área da saúde e também da educação, que eles estão aqui para nos educar, né? Contra a criminalidade aí, educar nossos filhos. Eles são educadores, eles são profissionais da educação, porque eles dão congressos, né? Eles dão aulas para os nossos filhos de como lidar com a vida, com as drogas. Tem aqueles cursos, né, que eles dão. Então eles também são profissionais da educação. Que mais, gente? Vai escrevendo no comentário. Eu esqueci de alguma coisa? Hoje o Espírito Santo está profundamente aqui me tocando. Não sei se vocês sabem, eu sou pedagoga, né? Eu me formei em 2000 no Cefam, fiz magistério. Não sei se vocês lembram quando o governo ele pagava um salário mínimo, porque essa profissão estava extinguindo, né? E ele queria formar profissionais, ele queria mudar a educação, então eles começaram a pagar um salário mínimo para a gente poder aprender a ensinar, aprender para ensinar. Então, assim, tudo, graças a Deus, eu tive uma formação no meu ensino médio, que eu fiz magistério, foi muito perfeito. Eu tive os melhores profissionais de educação na rede Cefam. Gente, eram muitos trabalhos manuais, nós aprendemos muitas coisas com a metodologia de ensino deles, as estratégias, né? As atividades objetivas, montar os projetos que hoje eu monto através da educação que eu recebi. Em seguida, eu já fiz pedagogia, eu me formei em 2000, foram 4 anos estudando o período integral, fazendo estágios em escolas, né? E aí a gente cumprindo toda aquela carga horária pesada, com 1 hora de almoço apenas, mas ali sempre dedicada. Eu fui uma aluna assim, não era uma aluna 10, mas eu era uma aluna sempre que entregava o meu melhor. E aí depois, minha mãe falou, você vai fazer faculdade. Eu falei, como que eu vou fazer faculdade? Eu nem guardei dinheiro. E olha que eu não ganhei pouco dinheiro não, porque como eu sou empreendedora, quando eu ia para o Cefam, eu percebi a necessidade, como a gente tinha 1 hora de almoço, ficava de segunda a sexta na escola, eu falava, eu vou começar a vender as coisas na escola, porque a gente não tem como ir lá na rua, não dá tempo de almoçar e ir na cidade, porque o Cefam era um bairro longe. Então eu falava assim, eu vou levar, comecei a vender lingerie para as mulheres, 400 alunos. Então vocês imaginam quanto que eu não vendia? 400 alunos. Então tinha assim, eu vendia lingerie no Cefam, eu tinha muitos clientes, eu vendia Avon, eu tinha pessoas que hoje é diretor de escola, que eram meus afiliados, que vendiam para mim, porque era muita gente, então fazia pedidos, né? Gente, todo mundo ganhava. E aí meus amigos colocavam assim uma mesona, né? E colocavam assim, Boutique AZ, que é Azevedo, né? Então era Boutique AZ. Então, gente, eu vendia muito. Eu tinha amigo que me ajudava a contar dinheiro e não tinha como falar assim, eu não recebi esse mês, que não sei o que, não vou poder pagar. Mentira, a gente recebia todo mundo no mesmo dia. Então, era muito engraçado. E graças a Deus nunca tive um problema de não receber de ninguém, que era todo mundo honesto ali, certinho com suas contas. Enfim, gente, resumindo essa história, comecei a fazer pedagogia, me formei em 2003. E dentro da pedagogia, eu fui fazer estágio, né? Remunerado para ajudar na faculdade, para poder pagar minha faculdade. Deu tudo certo no começo. No primeiro mês, minha mãe pagou a matrícula. E aí ela falou assim, agora, depois que eu tava lá, gente, ela falou, agora você se vira. Eu falei, como assim, meu Deus, se eu não tiver dinheiro? Aí eu falei, eu tive que me virar. Eu ia pra faculdade com aquelas sacolonas imensas para vender lingerie dentro da sala de aula, na hora do intervalo, que era 15 minutos, para poder pagar minha faculdade. Até que, graças a Deus, abriu uma porta de estágio para mim na creche e eu comecei na creche, estagiando na creche. Então, cuidava de 12 bebês e ali... Não, nesse primeiro momento, não estava com os bebês, não.
Eu tava com a turma de 3 anos. Isso. E eu gostava muito de dançar. E aí aquelas partes de eles faziam uma apresentação de dança perfeita. As danças daquela época, assim, né? As apresentações do Dia das Mães, elas choravam. Tinha mãe, tinha até ciúme de mim. As crianças dormiam falando meu nome. Olha, mas era muito amor, sabe? Era estagiária, né? Mas já era formada em magistério. E aí depois eu comecei a trabalhar. E aí eu fiz uma prova e passei em primeiro lugar, olha que interessante, para o estado, para dar aula no presídio. E lá que eu comecei a dar aula, lecionei 2 anos, era remunerada. E dentro do presídio tinha um projeto que eu liderava. E então os professores iam embora e eu continuava até no final da tarde, porque eu entrava em todos os raios para dar palestra de drogas, direitos humanos e DST/AIDS. Então eu era formadora ainda, levava essa preocupação, né, para eles, assim, o discernimento de tudo isso que eu aprendia. Fiquei uma semana em São Paulo fazendo curso de palestrante. Então desde 2002 eu sou palestrante. E aí eu tenho essa formação pelo estado. E assim, agregou muito na minha vida, sabe? Porque essa desenvoltura que eu tenho, graças a esse princípio nas penitenciárias, na penitenciária que eu lecionei 2 anos, né? Então é um trabalho que eu amava mesmo, de estar ali, de ensinar. E para mim foi uma fase muito boa, né? E depois que eu lecionei 2 anos no presídio, eu me formei em 2003. E eu me lembro que eu fui embora para São Paulo prestar concursos, né? Que tinha mais chance nos estados. No estado de São Paulo, eu prestei um concurso em Osasco. Na minha sala, assustadora, tinha 120 lucianas. E eu falei, gente, como a educação é concorrido. Eu passei, mas era muito longe, era só de Luciana, 120 concorrentes na minha sala. Mas assim, Deus foi cuidando de tudo, aí eu vim embora. E aí teve uma oportunidade na cidade, na creche novamente, um processo seletivo. E aí, como eu tinha experiência, eu peguei o berçário e fiquei... Tava faltando bastante funcionário naquela época, que eles tiveram que pedir esse socorro de última hora, processo seletivo. E aí eu cuidava de um berçário com 12 crianças sozinha. E era muito difícil, mas ali, nessa época, eu já era casada com o Luciano. E aí gente, eu já fazia tratamento para engravidar. E eu cuidava daqueles bebês como se fossem meus bebezinhos. E eu me apaixonei por um especial chamado Gabriel. E esse menino, ele tinha um xodó comigo, todos tinham, mas aquele era tão especial. Ele tinha um sorriso de Deus pra mim, sabe? Ele era muito especial, aquele menino, nunca mais eu vi, ele deve estar com uns 20 e poucos anos, né? E ele, assim, o meu primeiro filho tem o nome de Gabriel também, eu lembro dele. Eu lembro daquele anjinho, aquele toquinho que eu pegava, bem moreninho. Ai, que lindo aquele menino, gente. Eu vejo a mãe dele, eu falo, Gabriel, até hoje. E aí depois, né, que eu saí, que eu conciliava a unha, né, com a escola. E aí eu vim lecionar, eu tive que assinar a minha desistência, porque já tinha renovado o contrato, não ia renovar mais. Aí teve uma oportunidade para dar aula no ensino fundamental. Então eu vim para o ensino fundamental, eu lecionei, uma professora tirou o útero, e aí ela ficava afastada há bastante tempo, e aí eu vim cuidar, dar aula, lecionar no ensino fundamental, né, no PEB 1, no 3º ano. E eu lecionei ali uns 3, 4 meses, até essa professora voltar, mas ela voltou no finalzinho, bem assim, para acabar o ano mesmo. Eu quase entreguei assim, encerrei a sala de aula dela, mas ela voltou com a graça de Deus saudável, né? Assim, passado tudo aquilo. E assim, eu tenho muita experiência na educação. Depois eu voltei em 2007 para poder... teve a gripe suína. Lembra da gripe suína?
Aí afastou todas as grávidas e eu lembro que nessa época me chamaram, chegou na minha vez para lecionar na sala de uma professora que estava gestante. E aí eu lecionei ali por um mês, em 2007, foi 2009. E aí foi ficando mais difícil conciliar o meu trabalho de manicure com a escola. E aí eu fiz mais um curso, além de manicure, eu fiz também design de sobrancelhas. E aí, na Embeleze, tudo Imprudente, fiz mais esse curso. E agregou junto com a unha. E aí eu fiquei assim, eu falei, não, agora, minhas clientes começaram a ficar com medo. Você vai ficar dando aula? E como a escola não era nada garantido, eu comecei a focar só no meu salão. E aí eu montei a primeira esmalteria no centro da cidade em 2010. E dali pra lá, 2010 até 2020, 10 anos, com mais o tempo passado, foram 15 anos de profissão. Resumindo, eu fiz estética e cosmética, não concluí, veio a pandemia, as gravidez, eu parei tudo. E aí eu tava fazendo podologia dentro da estética e cosmética, mas depois eu terminei online. Específico, técnico de podologia. E dentro dessa área de estética e cosmética, eu formei no Fundo Social de Solidariedade na cidade de Elamantina. Eu consegui formar mais de 100 mulheres, capacitar essas mulheres para o mercado profissional de manicure. Aí as pessoas falavam, você colocou concorrente para você? Eu falava, não, eu nunca tive concorrente. E aí eu trouxe para o mercado de trabalho, multiplicou as manicures, tem bastante. Depois eu fiz assessoria de esmalteria, né? Fui assessora por um tempo aí da primeira da esmalteria Pérola. E assim, gente, foram 15 anos bem trabalhados como instrutora. Eu montei o primeiro congresso regional de manicures, baseado na Hair Brasil, na Beauty Fair, maior feira da América Latina. E assim, nessa parte de empreendedorismo, eu conquistei muitas coisas, fiz o primeiro desfile de unha com o dedinho. E assim, e tudo isso foi agregando na minha profissão. E eu fui, assim, ficando assim, mais reconhecida pelo trabalho, graças a Deus, e valorizada, a mão de obra valorizada. E eu atendi a Carol Nakamura, que na época ela era apresentadora do Domingão do Faustão. Ela namorava o Sidney Sampaio, eles frequentaram o meu salão. Uma Miss Brasil, Mirim, eu atendia ela semanalmente, que ela morava em Lucélia, hoje ela faz faculdade fora, né? Mas ela morava em Lucélia e vinha toda semana, estudava no Objetivo Adamantina e vinha fazer as unhas. A vocalista da banda As Velhas Virgens, a Juliana Casso. Passou muita gente assim no meu salão que eu nunca imaginei que eu pudesse atender assim, essas pessoas. E meu salão foi ficando mais visado. Fui reconhecida também por jornais, pelas noivas. Gente, o que eu achava mais engraçado é assim, as noivas vinham fazer as unhas para o casamento, porque eu tinha um diferencial, o artístico, as películas, as pérolas, as fotos nas unhas, eu fazia foto na unha. E elas falavam assim, gente, eu tô traindo minha manicure, mas é por uma boa causa. Eu falava, quanto tempo você tá fazendo unha com a sua manicure? Tinha gente que falava assim, faz 16 anos que eu faço unha com ela. Eu falei, e no dia do casamento você vai fazer unha comigo e deixa só... elas vão me odiar. Então assim, eu achava que elas me odiavam, meu Deus. Mas assim, era escolhida por esses momentos, né? Mas tudo tinha um propósito. E por que eu falo isso pra vocês? Porque Deus me deu esse encontro com mulheres. Quem que ia fazer? Eu não atendia homem, né? Então quem que fazia esse circular meu salão? As mulheres. Mas eu falava assim, mas gente, hoje, gente, eu sei por que Deus me deu tantas mulheres na vida. Além da mulher receber a valorosa missão, vou ler para vocês na orelha do meu livro. A mulher recebeu a valorosa missão de, em comunhão com o homem, conceber e gerar existência. Contudo, seu papel é intenso e acentuado neste processo.
visto que seu ventre é terra fecunda onde a semente da vida se implanta, acontece e concretamente vem à luz. O que isso significa? Eu ter contato, Deus foi me apresentando essas mulheres para hoje o ministério que eu vivo, de mulheres para poder orar para elas poderem engravidar. Olha como que Deus, ele não faz nada por acaso, viu? Tudo tem um propósito de cada coisa. Então eu falo que eu também era educadora, né? Educadora técnica, eu dava cursos de alongamentos de fibra de vidro, né? Enfim, de todo o âmbito na área da beleza, no segmento da unha, eu fui mentora também, então educadora, né? E assim, eu peço oração por esses profissionais da educação, independente do que você ensina, para que ensina com amor, com carinho, por missão. Tudo que você ensina que seja por missão. Pode ser um corte de costura, pode ser ir nas escolas, né? As catequistas, enfim, todos os profissionais da educação que ensinam alguma coisa a alguém. Então a gente ora por essas pessoas no dia de hoje e para que elas possam, repetindo essa frase, para que trabalhem não somente em vista de garantir seu sustento material, mas de amar o próximo, exercendo a caridade de Cristo para com cada um. Em especial, peçamos intercessão a Santa Giana por aqueles que atuam nas áreas da saúde e da educação, para que encontrem o verdadeiro sentido em suas profissões e abracem o compromisso de respeito à vida humana. Ao orientar as pessoas e desenvolver as suas atividades. Então, tudo que você for fazer na sua vida, que você faça muito bem feito, faça com caridade, como se fosse, faça com amor, faça com caridade. Você corta cabelo, você escova cabelo, faça com caridade, põe todo o amor naquele trabalho, naquele momento. É o momento que você está vivendo. Ah, você é babá? Faça com caridade, faça com missão, né? É o momento que você está vivendo, é esse. Ah, você trabalha numa lanchonete, você atende às mesas? Faça com amor, marca o pedido com amor, com dedicação. Então, tudo que você for fazer na sua vida, põe amor, porque o amor é a única chave para tudo na vida, que transmite e que muda, que faz a diferença. E amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a ti mesmo. E esse é o mandamento do amor. Então Deus nos deixou esse mandamento e outros, né? Mas a gente amando os outros mandamentos, a gente vai viver na base do amor, que é fundamental, e a gente vai conseguir conviver com as pessoas, amando e respeitando, né? Quem ama, respeita, né? E vocês lembram que ontem, só para finalizar, então, a oração de hoje nós já fizemos. Gente, é tanta gente que entrou aqui, eu vou só acenar aqui para eles, tem homem e mulher também, né? Bom dia para vocês. E eu quero hoje, lembra, eu vou ler a história de Isaac e Rebeca. Então, voltando, né? Abraão, pai da nação, né? Sara, mãe da nação. Sara entregou Agar para Abraão, que sua serva se deitou com seu esposo e teve Ismael. Eles foram embora no dia da festa do desmame do Isaac, que Isaac é o filho da promessa, e Deus honrou também essa posteridade do filho de Abraão lá no Egito, Ismael. Mas os outros filhos de Abraão, o Isaac, quer dizer, o outro filho de Abraão, né? Que saiu de suas costelas, que como Jesus fala na palavra, e de Sarai, que se tornou Sara, né? Abrão se tornou Abraão. Eles tiveram esse único filho. E aí vimos aqui também, no decorrer dessa semana, o holocausto, que foi, Abraão, você me ama? Então dá o seu filho único para mim, em prova do seu amor. E aí ele levou o filho,
para o holocausto, né? Ele ia matar o filho dele em prova de amor a Deus. E um anjo gritou bem na hora que ele ia apunhalar seu filho ali, né? E aí achou um carneirinho, uma ovelha, um carneiro, uma ovelhinha, né? Não veio ao caso. E aí colocou lá e ofereceu a Deus em sacrifício, né? Mas era o seu filho, o sacrifício de seu filho. Então, Isaac cresceu, a sua mãe morreu, Sara morreu, e aí ficou Abraão. Depois ele teve outras mulheres, né? Teve uma outra mulher, mas o filho dele, Isaac, se casou. Ele achou graça na Rebeca. E quem é essa Rebeca? Vamos ver agora? Quem é a nora de Abraão e Sara? Quem é Rebeca nessa história? O velho Abraão estava avançado em idade e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens. Falou assim: põe tua mão debaixo de minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. O servo respondeu: talvez essa mulher não me quererá seguir a esta terra. Nesse caso, poderei reconduzir o teu filho à terra de onde saíste? Guarda-te bem, disse Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e de minha pátria, que me jurou dar esta terra à minha posteridade. Esse Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para o meu filho. Mas se ela não te quiser seguir, estará desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas de forma alguma para lá o meu filho. Pois então o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, é o juramento, né? Seu senhor, e fez-lhe o juramento que ele pedia. E tendo tomado dele 10 camelos do rebanho do seu senhor, partiu levando as mãos cheias de riquezas de Abraão para a terra dele. Então, voltou lá na terra de onde ele veio, né? Que falou: sai da terra dessa parentela e vai no caminho que eu vou te mostrar. E aí ele falou pro seu servo, que ele já estava velho, o Isaac tinha que casar, mas ele não queria que casasse com aquelas mulheres ali, que ele já sabia a reputação daquelas mulheres. Ele falou: você vai lá na terra de onde eu nasci, na minha parentela, você vai escolher uma mulher de lá. Uma mulher de lá. E assim ele foi para a terra dessa parentela, levou esses presentes, né, financeiramente, esses camelos, 10 camelos aqui, né? E levou lá para a família essas riquezas. E tendo tomado 10 camelos do rebanho do seu senhor, partiu levando as mãos cheias de riquezas de Abraão, e pôs-se a caminho andando para Mesopotâmia, para a cidade de Nacor. E fez descansar os camelos fora da cidade, perto de um poço. E olha que interessante. Já era pela tarde, a hora em que saíam as mulheres para ir buscar a água. Senhor, disse ele: Deus de Abraão, meu Senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo, e manifestar vossa bondade para com o meu senhor Abraão. Eis-me aqui de pé junto dessa fonte, onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela em quem eu disser: inclina o teu cântaro, por favor. Ele pediu um sinal para Deus. Ele falou assim: a donzela que vem buscar a água, inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba. E me responder: bebe, eu darei de beber também aos teus camelos. Essa seja a que destina ao vosso servo Isaque. Assim sabereis que manifestais vossa bondade para com o meu senhor. Ainda não tinha acabado de falar tudo isso, quando sobreveio com um cântaro aos ombros Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca,
mulher de Nacor. Nacor era irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e ia voltando. Lembra, ele pediu um sinal para Deus. O servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe: queres dar-me de beber um pouco da água do teu cântaro? Ela falou para ele, a Rebeca: bebe, meu senhor. E prontamente inclinou o cântaro do jeito que ele falou para Deus. Dá um sinal. Que essa moça inclina o cântaro, do jeitinho que ele foi falando, assim aconteceu. Sobre seu braço para lhe dar de beber. Tendo ele bebido, ela disse: vou buscar água também para os teus camelos, para que todos bebam. E despejando seu cântaro no bebedouro, correu a buscar água de novo na fonte para todos os camelos. Ah, que sinal mais lindo, né? Então aí Deus mostrou concretamente que essa era a esposa de Isaac, filho de Abraão e Sara. Foram sinais proféticos, sinais e prodígios da confirmação da oração daquele servo que pediu intercessão para Deus. O homem contempla em silêncio, né? Ele deve estar curioso por saber se o Senhor tinha não tornado feliz a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro pesado, meio ciclo, e 2 braceletes de ouro pesando 10 ciclos, e dissem à jovem: diz-me, gente, ainda o melhor de tudo está por vir. Ele não sabia quem que era aquela jovem. Aí ele, porque é muita jovem que vai naquele horário buscar água. E aí falou assim: diz-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa de teu pai um lugar para passarmos a noite? Aí ela falou assim: eu sou filha de Batuel, respondeu ela. O filho de Melca, que ela deu à luz a Nacor, e ajuntou. Há em nossa casa palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Inclinou-se então o homem e prostrou-se diante do Senhor. Bendito seja, exclamou ele, o Senhor, o Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou com sua bondade e sua fidelidade para com ele. O Senhor conduziu-me diretamente à casa dos parentes do meu Senhor. A jovem foi correndo contar à sua mãe tudo o que se tinha passado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Esse era chatão. Este apresentou-se em ir ao encontro do homem que se encontrava junto da fonte. Ele tinha visto o anel e os braceletes nas mãos de sua irmã e ouvido a narração de sua irmã Rebeca. Esse homem me disse isso e aquilo. Foi ele, pois, ao encontro desse estrangeiro e o achou perto dos camelos na fonte. Vem, bendito do Senhor, disse ele. Por que permaneces aí fora? Preparai a casa e um lugar para os camelos. E o homem entrou na casa, descarregaram os camelos, deram-lhe palha, forragem, enquanto traziam o estrangeiro e aos seus companheiros água para lavar os pés. Foram-lhe servida em seguida comida, mas ele disse: não comerei nada enquanto não expuser o que tenho a dizer. Fala, disse Labão, o irmão dela, né? Eu sou, disse ele, escravo de Abraão. O Senhor encheu de bênçãos o meu senhor, que se tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas e bois para ele. Prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher de meu senhor, apesar de sua velhice, deu à luz a um filho, a qual ele deu todos os seus bens. Então o meu senhor fez-me jurar que eu não escolheria para o seu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra ele mora, mas que viria à casa de seu pai, a sua família, para ir escolher uma mulher para o seu filho. E eu disse-lhe: talvez a mulher não me quererá seguir. O Senhor respondeu-me ele: em cujo caminho sempre andei, mandará o seu anjo contigo e fará bem-sucedida a tua viagem. Escolherás para o meu filho uma mulher de minha família na casa do meu pai. Mas será desobrigado do juramento que me fazes,
se tendo visitado minha parentela encontrares oposição e não fores recebido. Ora, chegando hoje à fonte, eu disse, Senhor, Deus me deu o Senhor Abraão e vos dignardes se torna bem-sucedida. A viagem que empreendi, concedei-me isto, ficarei perto da fonte. A jovem que vier buscar água, né? E a quem eu disse, por favor, dai-me de beber um pouco de água e teu cântaro, que me responder, bebe, buscarei até água para os teus camelos. Essa será a mulher que o Senhor destina ao filho de meu Senhor. Eu não tinha ainda acabado de falar comigo mesmo, quando veio Rebeca com seus cântaros aos ombros, e desceu à fonte para buscar a água. Eu disse-lhe, dá-me de beber, por favor. E descendo logo o cântaro dos seus ombros, ela disse, bebe, e darei também de beber aos seus camelos. Perguntei-lhe então de quem era a filha. Ela respondeu-me, sou filha de Batuel, filho de Nacor, de Melca. Então agora que quisestes testemunhar afeição e fidelidade ao meu Senhor, dizei-mo, se não dizei-me também para que eu tome outra direção. Labão, ouvindo tudo isso, né? Labão e Batuel tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isso, disseram eles. Nada temos a dizer. Então eles confirmaram que toda essa história era a confirmação de Deus diante da oração e da intercessão que com certeza, Abraão estava ali em jejum e oração para que o servo conseguisse encontrar uma esposa para o seu filho, da parentela dele. E Labão e Batuel tomaram então a palavra. Pausou aí, né? Aí chamou Rebeca e falou assim, quer partir conosco? E ela deixou ela decidir. Ela falou sim, porque eles queriam que ela ficasse mais 10 dias. E aí ele falou assim, não me retenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem sucedida a minha viagem. E aí ela disse sim, né? Deixaram-na ir, né? Deixaram-na, pois partiu juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e os seus companheiros. Então ela levou sua ama de leite, né? Que era sua serva. Abençoaram-na dizendo, ó nossa irmã, possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades e possua a tua posteridade à porta dos seus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. E olha o encontro de Rebeca com Isaac, para finalizar aqui. Isaac tinha voltado do poço e habitava no Neguebe. Uma tarde em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca também, tendo levantado os olhos, viu Isaac e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão, quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? Os olhos dela já brilharam por ele. É o meu senhor, respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaac tudo o que tinha feito. E Isaac introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, desposou-a e ela tornou-se uma mulher muito amada. E desse modo Isaac consolou-se da morte de sua mãe. Amanhã não vai ter a partilha, sábado nem domingo. Mas na segunda-feira eu vou falar da morte de Abraão e a descendência de Isaac, tá bom? Pra gente dar continuidade nessa história, que nós vamos ter sábado, domingo, segunda e terça para encerrar essa novena, né? A bateria já tá acabando, eu vou ficar por aqui com essa palavra, né? Que Deus colocou essa história no meu coração, para os vossos corações, e que está sendo assim lapidada. Eu tenho a certeza que quando a gente ora pro casal,
para que eles encontrem realmente o amor verdadeiro, é assim como aconteceu com Isaac e Rebeca. Olha quantos sinais, né? Quando uma mãe ora para um filho encontrar uma mulher especial, é que nem Abraão, ele queria. E Isaac andava tão triste com a morte de sua mãe, né? E Rebeca também, tadinhas. Será que não orava para vir um homem diferente? Talvez estava cansado das terras delas, aqueles homens. E veio esse homem diferente sobre a vida dela, né? E olha que graça, como que Deus foi maravilhoso no encontro, nos sinais. Quando ela avistou, tipo amor à primeira vista mesmo, né? E como que é quando o nosso coração se encontra com a pessoa amada, Deus vai dar um sinal para nós, assim como deu para Rebeca. Esse é o amor. O coração palpita, o coração vai sair pela boca. Foi assim quando eu tive meu encontro com meu esposo. E dali pra cá, e ele também, que ele orava, eu não era convertida, já falei. Mas só que eu sentia uma coisa diferente. Foi bem diferente, foi muito especial aquela noite para nós. E olha, ele foi muito respeitador assim, nós ficamos naquela noite, naquele baile, ele me trouxe para casa a pé, que nós não tínhamos carro. E a gente ficou assim, debaixo de uma árvore, na frente da minha casa. E ele assim, não chegava da minha cintura para baixo. E aí eu falava, meu Deus, que homem respeitoso. Hoje em dia tá difícil, né? E eu com 2004, 22 anos, né? Eu falava, nossa, é difícil encontrar uma pessoa assim que fica com a gente, não passa nem a mão na busanfa da gente, né? E aí foi que Deus tocou no meu coração, tocou no coração dele, uniu a gente, que nem fez com Jacó e Rebeca, e vocês vão ver a posteridade de Isaac. Só que eu vou contar aqui que não vai ser fácil. Isaac vai orar 20 anos, porque Rebeca é estéril. Então vocês vão conhecer segunda-feira essa história de tristeza, mas de graça, porque Deus tinha um propósito na vida de Isaac. E vocês vão ver o que aconteceu com Rebeca, como que foi tudo, como que aconteceu, o que aconteceu depois de 20 anos, ele orando, pedindo intercessão, dá um filho para minha esposa. Minha mãe foi estéril, minha mãe era estéril, agora minha esposa, né? São duas situações assim, e olha só, que era da família. Por quê? Se a mãe de Rebeca era... Não, se Sara era meia-irmã de Abraão e a Rebeca era filha do irmão Nacor, que era irmão de Abraão, então era assim, era da genealogia essa esterilidade. Muita coisa espiritual ali também. Então assim, a gente vai conhecer essa história na segunda-feira. Gente, eu não quero perder essa live, então eu vou encerrando por aqui em nome de Jesus, para poder salvar e levar nas redes, né, que precisa ser. Quero contar o que aconteceu ontem rapidamente. Tentaram me derrubar, meu Instagram zerou, e aí eu consegui, porque eu tenho umas estratégias de meu Instagram ninguém roubar assim. Então eles só ficam me denunciando, eles não roubam meu Instagram. E aí eu consegui converter tudo isso e graças a Deus recuperei meu Instagram. Pode ver que demorou para postar coisas ontem, mas depois eu conquistei isso em Deus. Eu pedi tanto, pedi intercessão para as minhas amigas aí e eu consegui resgatar, tá? Gente, vamos ficando aqui. Que Deus abençoe o final de semana. Amanhã vai ser gravação, tá? Vou postar a gravação, sábado e domingo. Vou pôr a gravação. Vou deixar automatizado para entrar 8 horas da manhã a programação dessa live, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um excelente final de semana. Domingo, Pentecostes, em Oswaldo Cruz. Ore por mim para que aconteça tudo bem, graças a Deus. E que venha muitas mulheres fazer cadastro, porque eu não vou chamar, vou anunciar a missão. Elas que vêm ao encontro de Jesus, elas que vêm tocar na hora do manto, elas que vêm para a missão, porque eu não chamo ninguém. Eu só apresento a missão e vem quem o Espírito Santo quer trazer. Ontem nós recebemos pessoas especiais para o cadastro. Louvado seja Deus, seja muito bem-vindo a você que se cadastrou ontem. Deus abençoe
a você. E eu tenho certeza que vai ter um destravar do mundo espiritual aqui. Depois dessa live, 90 dias, eu tenho certeza que muitas mulheres vão engravidar. Deus abençoe. Estaremos sempre reunidos em um nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E o meu print. Deixa eu tirar esses óculos daqui. Aí, gente, beijo.